Pessoal, boa noite. Que essa palavra possa ir de encontro ao coração e à necessidade de cada um dos irmãos aqui do canal. Peço a todos vocês que desde já curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comente os padrões aqui da plataforma, né? Fazendo isso, a própria plataforma vai recomendar o conteúdo aqui do canal para mais pessoas. Lança lá no grupo da família, no grupo dos amigos. E também não se esquece, ative o sininho de notificações. Toda vez que eu puser um vídeo aqui no canal novo, os irmãos receberão a notificação, serão notificados acerca desse vídeo. Também queria falar com vocês sobre o clube de membros do canal, o clube de membros, só clicar no botão assinar. Os irmãos terão acesso a todo o conteúdo exclusivo aqui dos membros do canal, conteúdo de live, de vídeo, e tem sido uma bênção. E aqueles irmãos que quiserem é só clicar no botão assinar, aqui do lado do botão de se inscrever, e os irmãos terão acesso a esse conteúdo. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem nessa noite. Eu não vou ler o texto, mas vou me basear no texto de João, capítulo 4, ali por volta do versículo 1 até o 40, 42. É o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana no poço de Sicar. Nós conhecemos bem, né, essa história, e foi um encontro que mudou a vida daquela mulher. Foi um encontro que mudou a história, não só daquela mulher, mas a história dos moradores daquela cidade. Os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. Os judeus, eles viam o samaritano como impuros por toda a questão de tradição pagã, né, de misturar ali o paganismo com o judaísmo. Então os judeus, eles consideravam os samaritanos hereges, né, impuros. E essa mulher, ela vem, a palavra vai dizer no texto de João, que essa mulher, ela foi, João capítulo 4, versículo 6, que essa mulher foi ao poço meio-dia, um horário incomum, sabemos, e certamente ela queria evitar a situação dela. A fofoca rolava solta e todo mundo sabia que ela era uma mulher que já tinha se relacionado com vários homens, né? Tinha tido vários companheiros e nenhum deu certo. Então isso trouxe um opróbrio, trouxe uma vergonha para ela. Então ela foi meio-dia, que era o horário que ninguém tirava água. O pessoal tirava água, aquela região é muito seca, muito árida, o sol ali é muito complicado, né? Muito forte mesmo. Então o pessoal tirava água no final da tarde. No entanto, aquela mulher foi meio-dia ao poço de Jacó, lugar que tinha ali uma forte simbologia, né? Uma história espiritual, né? Lugar onde o povo buscava, retirava a água, mas também era um símbolo das tradições passadas, de tudo aquilo que aconteceu. Jesus sendo homem, Jesus sendo judeu, Jesus sendo mestre, ele rompeu todas as barreiras para falar com aquela mulher, uma mulher samaritana, mulher e samaritana, né? E isso por si só, irmãos, eu já vejo como uma verdadeira declaração de amor e de quanto que Deus está interessado em restaurar-nos. Olha as barreiras, e às vezes nós temos barreiras, a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas condutas, a nossa intimidade, isso tudo às vezes são barreiras, mas o Senhor, ele quebra as barreiras para nos dar um encontro, para nos conduzir à presença. Jesus, ele começa falando: olha, eu sou a água viva, e o que ele oferece não é humano, não é natural, é espiritual. O Senhor sempre vai te oferecer o espiritual para que depois você possa experimentar no material. O material é um detalhe, o principal realmente é o espiritual. A água do poço, ela saciava por um tempo, mas a água que Jesus tinha a oferecer saciaria de maneira definitiva, de maneira permanente, para sempre. Da mesma maneira, da mesma forma, tudo aquilo que o mundo tem para oferecer é momentâneo, é aqui para essa vida. É passageiro. São alegrias passageiras, são conquistas passageiras. Agora, tudo que vem do Senhor é eterno. É para a eternidade. E aquela mulher, ela representa cada um de nós. Quando procuramos saciar a nossa alma em relacionamento, em status, em religião, em tradição, né? Isso tudo. O homem, ele busca a felicidade numa outra pessoa, num outro homem, numa outra mulher, né? A felicidade no trabalho, a felicidade nas suas conquistas materiais, mas nada disso pode saciar a sede da nossa alma. Muitos têm sede e não sabem nem de quê. E essa sede era sede, foi sobre essa sede que Jesus conversou com aquela mulher. Ela não entendia. A princípio ela não entendia.
Ela foi entendendo à medida que a conversa foi avançando, à medida que o Senhor foi se revelando a ela, né? E essa mulher representa os religiosos, representa aqueles que conhecem muito de Bíblia, mas que precisam viver uma experiência real. Ela era rejeitada, ela era machucada, mas ela era amada por Jesus. O poço ali era o lugar onde o passado e o presente se encontravam. Ela veio com a história dela de dores, mas saiu dali com uma nova identidade, com um novo propósito. Quantas vezes nós chegamos diante do poço, e o poço é a busca, tá? Porque ela foi ali buscando água, com o baldezinho dela para poder tirar a água e levar para casa. Então o poço é a busca. Quantas vezes nós buscamos ao Senhor por conta dessas coisas aqui da vida, dessa vida nossa, por conta de uma história de dor, por conta de uma luta que você está passando? É assim, vamos falar a verdade, a gente só busca Deus por isso. Depois que a gente vai entendendo que não é só isso, mas o homem só busca Deus por isso. E aquela mulher, ela sai daquele poço de Sicar com uma mudança completa de entendimento. O que era um dia simples, mais um dia de pegar água, meio-dia, no poço de Sicar, tornou-se um dia de uma transformação completa de Deus na vida daquela mulher. Deus escolhe dias simples para grandes revelações, para grandes mudanças. Às vezes a gente coloca numa data especial, né? Não, o Senhor vai mudar até o dia tal, até o final do ano, até o meu aniversário. Minha irmã, meu irmão, Deus escolhe dias simples. Dias simples. Quando você menos espera, de repente Deus faz. Era um simples dia, mas para aquela mulher, para Deus era um grande dia. O que ela escondeu por anos, seus 5 maridos, né? Os relacionamentos que ela teve, a vergonha dela, Jesus revelou, mas revelou no amor. Aquilo foi transformado numa situação de vergonha, uma situação onde ele entrou dentro da intimidade dela. Aquilo que só ela sabia. Talvez até os vizinhos soubessem, né? Certamente, eu até falei isso, né? Mas aquilo que ela sabia da dor. A dor só ela sabia. A dor que ela carregava, a angústia, a aflição, sabe? As frustrações dos relacionamentos. Então, minha irmã, meu irmão, Jesus, ele quer nos encontrar. O Senhor quer nos encontrar quando estamos nos nossos poços, né? No nosso poço. O poço da rotina, o poço do cansaço, o poço da culpa, o poço da solidão, o poço das derrotas, o poço do passado. Ele não rejeitou o passado daquela mulher. Ele, no sentido de que ele não aprovou, mas também não ignorou. Ele transformou. Olha, isso aí agora acabou. Estou te propondo aqui uma nova vida, uma nova caminhada. E quando aquela mulher reconheceu que ele era o Senhor, ela largou o cântaro, que era o meio pelo qual ela buscava, né? Era o que fazia com que ela retirasse a água. Era o meio dela de alcançar aquela água. E ela fala para Jesus, né, no início da conversa, tu não tem com que tirar. Ela tinha com que tirar. Porque nós, homens, humanos, temos os nossos meios para resolver as coisas dessa vida. Jesus realmente não tinha com que tirar aquela água daquele poço. Mas a água da vida, ele tinha solução. Solução do possível é a nossa solução, né? A gente tenta mover o possível. Agora a solução do impossível, só ele. Só ele tem como tirar essa água da fonte da água da vida, né? Só ele tem como mudar cenários. E ela larga aquele canto. Tipo, é o homem quando ele entende que não tem o que você possa fazer, não há o que você possa tentar para alcançar a transformação que tanto você precisa. Então você faz o quê? Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Não é com os meus meios, não é com a força do meu braço. Então aquela mulher vai tendo uma transformação. A mulher samaritana não era alguém considerado relevante por aquela sociedade, mas ela foi quem anunciou Jesus para uma cidade inteira de que ele era o Messias. No poço de Sicar, a vergonha virou missão. No poço de Sicar,
A sede virou fonte. No poço de Sicar, a culpa virou testemunho e propósito. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Porque da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Essa promessa continua viva, tá? Hoje o Senhor, Ele te convida para esse mesmo encontro. Está disposta? Está disposto? Será que nós estamos dispostos a largar o cântaro e correr para viver de fato aquilo que Ele tem para nós? Para viver de fato o propósito? Deus está te chamando para um propósito. Deus está te chamando para você abandonar tudo aquilo do passado, tudo aquilo que aconteceu. Ah, mas eu já fiz isso, mas eu já vivi aquilo. Não importa. Não importa. É hora de viver uma nova caminhada. É hora de largar o cântaro. O cântaro daquela mulher representava o passado. A vida que ela tinha vivido até aquele encontro. É hora de abandonar o cântaro. É hora de viver uma nova etapa na sua vida. Deus abençoe vocês nessa noite. A paz de Cristo.